Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai discutir uma técnica extremamente utilizada de simulação, que é a simulação de Monte Carlo, tá? Para quem nunca ouviu falar aqui do conceito de simulação, eu queria primeiro discutir o que é isso, né? Imagina aqui que a gente tem um sistema, um processo que a gente quer, sem interferir diretamente nesse processo, né, sem atuar fisicamente aqui falando, né, no mundo real, atuar nesse processo, a gente quer entender como que esse sistema, né, esse processo, ele se comporta se a gente fizer, por exemplo, alguma alteração, algum ajuste ali, alguma mudança no comportamento, alguma variável desse processo ou desse sistema, tá? É daí que vem, né, surge aí a técnica de simulação. Então, a ideia é que com a simulação a gente consiga analisar o impacto, né, o comportamento de um determinado sistema ou processo de acordo com alguma mudança que a gente queira fazer nele, né, ou de acordo com a variação de alguma variável ali algum parâmetro, né, que compõe aquele sistema. Então, por exemplo, né, eu posso ter aqui, né, eu quero entender qual que é o retorno esperado num portfólio de ações, dado, né, que cada uma dessas ações que compõem esse portfólio, né, ela tem ali uma oscilação, né, de valores, dos retornos ali mensais, né? Então, vai ter ação que vai ter um retorno médio de 10%, mas ela vai oscilar dentro desse valor médio. Outras ações que vão ter oscilações maiores ou menores, né, o desvio padrão do retorno vai ser maior. E a ideia, né, é que eu quero aqui entender via simulação qual que é o retorno esperado na maior parte das vezes, né? Então, qual que é a probabilidade, por exemplo, desse retorno dessa minha carteira de ações ser maior que, por exemplo, 10% mensais, tá? Então é para isso que a gente usa aqui técnicas de simulação, né, para responder essas perguntas. E o grande ponto da simulação, né, pessoal, é que a gente não está interessado ali em ter uma resposta exata para o comportamento real do sistema, né? Mas a gente quer entender qual que é a sensibilidade daquele sistema, né? Então, a simulação ela surge não para dar uma resposta exata na maioria das vezes, mas sim para a gente entender qual que é o comportamento macro e próximo do real que a gente vai encontrar, dado ali uma mudança de parâmetro, né? É, um teste que a gente queira fazer, tá? E dentro dos modelos de simulação, pessoal, a gente pode ter, por exemplo, olhando para a dimensão tempo, modelos estáticos dinâmicos, tá? Olhando aqui do ponto de vista de probabilidade e incerteza, a gente tem os modelos determinísticos e os estocásticos, né, que usam aqui variáveis aleatórias, tá? Do ponto de vista de evolução no tempo, né, a gente tem modelos contínuos e discretos, né, os modelos de simulação eventos discretos, né, que as mudanças ali elas vão acontecer em degraus, né, ao longo do tempo, tá? Aqui, pessoal, a gente vai olhar juntos uma técnica de simulação que é a simulação de Monte Carlo, tá? Que ele é tradicionalmente um modelo, tradicionalmente não, ele é um modelo de simulação estocástico, então por trás dele a gente vai utilizar o conceito de geração de números aleatórios, né? Para simular a probabilidade de ocorrência dos cenários. E o Monte Carlo aqui, ele é um modelo que, na maior parte das vezes, né, em relação à dimensão tempo, ele é um modelo do tipo dinâmico, estático aqui no caso. Tá? Então, é um modelo ali de simulação que não depende do tempo, tá? Como uma variável. E como eu disse para vocês, por se tratar de um modelo estocástico aqui, probabilístico, né, a gente tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Então, a ideia é que esses modelos de simulação estocástico, eles não vão dar para a gente uma resposta exata daquele problema, tá? A ideia, né, e aí a grande vantagem de se utilizar uma simulação probabilística, estocástica, assim como o de Monte Carlo, é que você consiga ter a probabilidade de ocorrência de um determinado cenário, tá? Então, com simulação de Monte Carlo, a gente não vai conseguir chegar num valor exato, mas a gente vai conseguir ali ter uma aproximação, né, uma probabilidade de ocorrência daquele cenário de interesse, tá? E aí é que entra, né, essa questão da simulação de Monte Carlo, que, como eu disse para vocês, ao invés de calcular uma resposta exata, a gente vai observar um fenômeno N vezes, né? E esse N, eu vou mostrar para vocês que ele tem que ser bastante grande, né? E a gente vai registrar os resultados desse fenômeno, né? Eh, que a gente está simulando, e a gente vai derivar uma resposta a partir dessas probabilidades, tá? Ah, e a simulação de Monte Carlo, pessoal, ela funciona muito bem por conta da lei dos grandes números, né? Então, basicamente, essa lei diz que quanto maior o número, né, de simulações que a gente fizer, simulações aleatórias, a estimativa do valor médio, né? Se eu pegar
o resultado de todas as simulações e calcular uma média, essa média vai estar muito próxima do resultado verdadeiro ali do sistema, tá? E exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui com um problema que a gente vai resolver na aula de hoje, né? Então, em linhas gerais, o grande ponto por trás da simulação de Monte Carlo é que se eu rodar a minha simulação N vezes, né, eu vou ter vários resultados dentro dessas simulações, mas que na média esses resultados vão estar muito próximo da média do comportamento real daquele processo, tá? É, e aí, pessoal, para demonstrar para vocês o poder aqui da simulação de Monte Carlo, eu trouxe aqui um exemplo que ele é relativamente simples, né, mas que vai ajudar a gente a entender principalmente esse ponto aqui da lei dos grandes números, né, e a questão de probabilidade, que é o grande conceito aqui por trás da simulação de Monte Carlo, tá? Então, imagine aqui que a gente tenha uma circunferência de raio R, tá? Vamos imaginar que essa circunferência aqui no nosso plano cartesiano, né, x e y, ela está centrada numa origem 0, 0, ou seja, o centro, né, dessa circunferência está no ponto 0, 0, tá? Essa circunferência tem raio R, como eu comentei com vocês, e da geometria ali tradicional, né, a gente sabe que a área desse círculo vale πr ao quadrado, tá? Outro ponto interessante desse problema é que a gente tem essa circunferência circunscrita, né, dentro de um quadrado aqui, também com origem no ponto 0, 0 do nosso sistema cartesiano x e y, que tem aqui um diâmetro que vale 2r, tá? Então, o diâmetro desse quadrado, que circunscreve essa circunferência aqui, vale 2r, tá? E a área desse quadrado é diâmetro vezes diâmetro, né? Lado vezes lado, ou seja, 2r ao quadrado, tá? O grande ponto, né, pessoal, é que se eu calcular o quociente aqui entre, né, a razão entre a área do círculo e a área do quadrado, a gente vai ver, né, que vai ser πr ao quadrado dividido por 2r ao quadrado, ou seja, π sobre 4, tá? Então, a razão entre a área da circunferência aqui e a área da total aqui, né, do quadrado, vai ser π sobre 4. O grande ponto, pessoal, é que a gente vai simular aqui um processo estocástico, né? A gente vai fazer uma simulação de Monte Carlo para calcular o número de π, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sortear aleatoriamente pares de coordenadas x e y que pertençam a essa figura, ou seja, x e y aqui que vão variar, né, de mais 1 a menos 1, né? Variando esse x e y, né, sorteando isso de forma aleatória, a gente consegue garantir que qualquer ponto que eu sortear, né, qualquer par ordenado de x e y aqui que eu sortear, ele vai estar dentro desse quadrado, né, dentro dessa minha figura. E alguns desses pontos, né, pessoal, vão compor aqui a área da minha circunferência, tá? Qual que é a grande sacada, né? Por que a gente está fazendo isso, pessoal? Porque eu posso, assim, eu acho que é bem intuitivo pensar nisso, né? Mas eu posso aproximar a razão da área do círculo sobre a área total, né? A área do meu quadrado, como sendo o número de pontos dentro do círculo, né? Os pontos que eu gerei aleatoriamente dentro do círculo, sobre o total de pontos gerados, né? Que é o nosso mzão sobre o nzão, tá? Quando eu fizer isso, pessoal, se eu multiplicar esse valor por 4, eu vou ter uma aproximação muito boa do valor de π, né? Então, o grande ponto, né, que pela lei dos grandes números, se eu sortear um n muito grande, né, gerar um n muito grande de pares, né, de x e y e pares de coordenadas, eu vou ter um número π muito próximo do valor que a gente sabe que vale o π, né, que é 3,14 e uma dízima periódica, tá? Antes da gente implantar isso aqui no Python, é importante lembrar que se essa circunferência, né, a origem dela está centrada no x igual a zero e y igual a zero, né, como eu comentei com vocês, qualquer ponto que for, né, que o quadrado, né, dessa coordenada, né, o x ao quadrado mais y ao quadrado, a somatória dessas coordenadas ao quadrado forem menores ou iguais a 1, a gente consegue garantir que esse ponto está dentro, né, pertence ali ao círculo, né? Pertence à circunferência, tá? Eles estão dentro da circunferência. Então, com essa lógica aqui, a gente consegue saber qual o valor, quais pontos, né, desses que eu gerei caíram dentro do meu círculo, tá bom? Então, agora a gente vai lá para o VS Code e eu vou mostrar para vocês como que a gente implementa, faz essa simulação aqui para descobrir o valor de π, tá? Eu vou dar um Ctrl Shift P, criar um novo Jupyter Notebook, e aí, pessoal, eu vou aqui abrir a minha colinha. A gente vai fazer primeiro, né, as importações. Então, eu vou utilizar o NumPy
para gerar números aleatórios aqui, tá? E só um adendo, eu não vou explicar o conceito de geração de números aleatórios, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixe um comentário aqui no vídeo que eu vou tentar esclarecer, tá? Então eu posso importar o NumPy e também o Matplotlib. Depois, pessoal, a gente vai definir aqui o nosso n, que é o número o número de pares ordenados ali que eu vou gerar, né, o número de simulações que eu vou fazer. Então, a gente pode começar aqui com 10 simulações. Eu vou utilizar uma semente igual a 42. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou utilizar uma semente igual a 42, porque eu quero garantir que, se vocês rodarem essa mesma simulação na máquina de vocês, vocês vão ter o mesmo resultado, tá? Então, não vou me aprofundar nesse conceito de semente, tá? Mas só para garantir a reprodutibilidade aqui do experimento. E o nosso raio vai valer 1, tá? Então, uma unidade aqui de comprimento, tá? Então, eu vou executar isso daqui e vou agora, né, de posse dessas informações, de fato, utilizar o NumPy para gerar números pares ordenados de x e de y que vão variar de -r até r, tá? E a quantidade de números que eu vou gerar é o nosso n que eu defini ali que vai ser 10, tá? Eu vou até imprimir aqui o x para vocês verem que é um vetor, né? Em que os valores eles são sorteados aleatoriamente, todos os números sorteados aqui eles têm o mesmo peso, tá? Então, são números praticamente aleatórios aqui que a gente está gerando. E todos eles vão variar de -1, no nosso caso o raio vale 1, né? De -1 até 1, tá? Então, o valor máximo vai ser -1, vai ser 1, e o valor mínimo ali vai ser -1, tá? Mesma coisa aqui para o nosso y, né? Ó. Se eu rodar, ele varia aqui de 1, né, até -1, tá? O grande ponto, né, pessoal, é que se eu rodar isso aqui diferentes vezes, ó, os valores de x eles vão sempre mudando, tá? Que esse é o conceito de geração de números aleatórios, que é a grande sacada aqui da simulação de Monte Carlo, tá? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar calcular desses pares de x e y que a gente gerou ali anteriormente, quantos deles caíram dentro da nossa circunferência, tá? Eu vou precisar somar isso aqui, eu vou precisar aqui somar isso, né, para entender quantos números estão dentro do círculo. Então, eu uso a equação da circunferência, né, a gente está assumindo que essa circunferência está dentro, está com a origem, né, no ponto 0, 0, né, no x igual a 0, y igual a 0, tá? E aí, se eu elevar os números ali, né, os números de x e de y que eu acabei de sortear ali anteriormente, se a soma do quadrado desses pares de x e y forem menores que o raio ao quadrado, significa que esses pontos fazem parte da minha circunferência, tá? Então, quando eu utilizar um NP-sum, né, somar os números que caíram dentro, eu vou ter quantos números, que é o nosso emizão aqui, né, vou chamar ele de emizão, vou até voltar aqui para o nosso slide para ajudar vocês a entenderem melhor, mas se eu somar quantos pontos caíram dentro do meu círculo através da equação aqui da circunferência, eu vou ter o nosso emizão, tá? O n eu defini a priori, né? E aí, para encontrar o π, basta multiplicar por 4, tá? Só retomando esse ponto aqui, que eu acho importante. Então, aqui eu tenho o meu m, eu vou calcular o meu m, tá? Nesse caso, o meu m aqui, o meu m está valendo 6. Então, dos 10 pontos que eu gerei nesse experimento, 6 deles caíram caíram dentro da circunferência, tá? E aí, pessoal, o π estimado vai ser quanto? Vai ser o nosso m sobre n vezes 4, tá? Esse aqui é o valor do π estimado. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, né? Mas o π estimado vai ser m sobre n vezes 4. Então, vamos imprimir aqui o nosso π estimado. Reparem que deu 2,4. Poxa, Cláudio, então a simulação aqui de Monte Carlo que a gente fez não serviu para nada, né? Porque a gente gerou os números aleatórios, né, que é o conceito ali por trás de uma simulação estocástica, e quando a gente usou ali as relações trigonométricas, o nosso π calculado foi 2,4. Reparem, pessoal, que aqui a gente utilizou um n, né, um número de simulações muito pequeno, ou seja, um n igual a 10. Agora, eu vou simular usando um n igual a, vou colocar aqui, 100 mil, tá? Então, eu vou gerar 100 mil pares de x e y, vou contabilizar quantos deles caíram dentro da circunferência, quantos estão no total, né? E calcular o número de π, tá? Reparem que agora, se eu pegar aqui o len x, né, e o len y, eles vão ter 100 mil, tá? E aí eu vou calcular o meu m deu esse valor aqui, e agora eu vou estimar π. E olha só, pessoal, π deu 3,14. Então, isso aqui é uma demonstração clara para vocês de que a lei dos grandes números realmente vale, tá?
O que eu estava comentando com vocês, pessoal, é que a grande sacada desse tipo de simulação, né, da aplicação dessa técnica, é que o valor médio vai convergir para o valor real, né, que é o nosso 3,14 aqui. Quanto maior o nosso n. Mas eu posso estar interessado, né, dependendo do meu caso de uso, de entender se eu fizer esse mesmo experimento, quantas vezes, qual que é a probabilidade, né, do meu par XY pertencer ao círculo, né, ele estar dentro do círculo. E aí, pessoal, é basicamente calcular o nosso m sobre n, né? Essa daqui é a nossa probabilidade, probabilidade de, ao sortear um par x e y, esse par estar dentro do círculo, tá? Nesse caso, a probabilidade, né, vai estar sempre muito próxima de ser 78,6%, tá? Essa é a grande sacada, pessoal, no final das contas, de você utilizar uma técnica de simulação, tá? Tenham sempre isso em mente. A gente acabou utilizando isso para calcular o número de π, né, e para mostrar a lei dos grandes números, mas quando a gente utiliza uma simulação aqui de Monte Carlo, a gente está interessado principalmente nesse valor de probabilidade, né? Qual que é a minha chance de, ao sortear ali um número x e y, eu ter esse par pertencendo a um círculo de raio R, tá? Então, grande maioria das vezes, né, 78,6% das vezes, esse número vai estar dentro do círculo, tá? E aí, pessoal, como que isso se aplica na realidade, né? Eu posso, por exemplo, utilizar a simulação de Monte Carlo para entender, de acordo com a composição da minha carteira de investimento, qual que é a probabilidade que eu tenho de ter um retorno maior que 10% ao mês, um retorno maior que 5% ao mês. E aí eu posso utilizar essa simulação para tomar decisões de alocação ali de recursos, né? Alocação, quanto dinheiro eu vou investir naquele asset, né? Naquela ação, qual que vai ser o peso daquela ação na minha carteira, fazer essa simulação para que, com a incerteza, né, que é o retorno de cada asset que eu tenho na minha carteira, eu tomar a melhor decisão, tá? No final das contas, esse é o grande valor da simulação aqui, seja uma simulação de Monte Carlo ou uma outra técnica de simulação, tá? Por fim, pessoal, eu quero plotar aqui para vocês como que ficou a distribuição de pontos, né? Então, eu vou usar uma colinha aqui, não é o intuito se aprofundar muito nisso, né? Vou utilizar esse código aqui para que a gente consiga, né, ter aqui, né? Olha só que bacana, pessoal. Os pontos em verde, né, são os pontos que caíram dentro do círculo, né, que é 78,58% dos pontos, né? E os vermelhos aqui são fora do círculo, né? Mas se eu pegar todos os pontos e dividir pelo número de pontos dentro do círculo, eu vou ter o π, né? Multiplicar isso por 4, obviamente. E ó, olha só que bacana. E o que eu quero mostrar para vocês é que se meu n for muito pequeno, eu nem vou conseguir desenhar o círculo. Olha que interessante, ó. Vou colocar um n de... Vou colocar 50 aqui. Vou executar as células, né? Probabilidade, ó, 76. E o meu π deu 3,04. Reparem que já está mais próximo do 3,14, né? Mas olha só, né? Eu não consigo desenhar o círculo. Agora, se eu colocar um número muito maior aqui, né? Essa figura ela já fica mais preenchida e forma de fato o círculo, né? Que a gente tem, né? O círculo de raio 1, né? E o quadrado de diâmetro 2r, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conceito, tá? Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui. Se vocês quiserem ter mais vídeos sobre simulação de Monte Carlo, também deixem aqui embaixo no vídeo. Compartilhe isso para mais pessoas e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço.